Olá, vamos iniciar então o módulo 8, módulo chamado Ativo Imobilizado, né? Contempla 6 tópicos, conceitos, o timeline do custo atribuído, a gente vai entender isso um pouco melhor, elementos do custo e custo de desmontagem e reparação, valor depreciável e valor residual, que são componentes, e novamente o AVP surge no contexto do nosso treinamento em FRS para pequena, média e também, por que não, da microempresa. Treinamento online, que traz para você uma análise e pesquisa de mercado com empresas reais, dados reais. Empresa chamada Motopeças, adotante CPC-PME, Acrylex, adotante CPC-PME, Tati Lili, adotante CPC-PME, e a Mandic, que você já sabe também, adotante CPC-PME. Grupo Vicunha e Localiza são 2 adotantes full FRS, CPC completo, empresas de capital aberto, mas, como sempre eu digo, não há grandes diferenças, então nós aproveitamos essas semelhanças e pesquisamos para você exemplos significativos, didáticos, que podem ajudá-lo e auxiliá-lo no entendimento do FRS como um todo. Bacana? Então vamos começar aqui o conceito. Conceito tranquilo. O que é um ativo imobilizado? Sempre lembrando a você que nós recomendamos uma leitura prévia da seção 2 e da seção 17, para que você leia antes, marque lá suas dúvidas, faça o estudo dirigido, aí depois assista o vídeo, porque o vídeo realmente esclarece bastante as questões relacionadas aos conceitos, à interpretação do CPC-PME, porque nós sabemos que é uma leitura pesada, difícil, complicada, muitas vezes, e dificultando assim o entendimento para que você adote o CPC-PME na sua demonstração contábil, seja ela pela primeira vez, seja ela na sua a melhoria, aprimoramento da sua demonstração contábil. Bacana? Legal? Vamos comigo aqui. Seção 17, parágrafo do 2º, já define aqui para você que o ativo imobilizado são ativos tangíveis. No momento que existe essa definição, olha, são ativos tangíveis, o software teve que sair dali. Os ativos intangíveis, que antigamente era uma única conta, não podem mais ser contemplados numa conta chamada de ativo imobilizado. Isso deve ser, ter uma linha específica, que vai ser nossa seção 9, que a gente vai falar sobre ativo intangível. Tem uma seção específica, tem uma conta específica para você classificar ali os ativos intangíveis, software. Mas, Eduardo, todo software é um ativo intangível? Não. Existem alguns softwares que podem ser classificados como ativo imobilizado também, tá? Quais sejam? Aquele software, por exemplo, onde uma máquina depende de um software para operar, esse software deve ser classificado como ativo imobilizado e depreciado em conjunto com a máquina, a não ser que haja alguma restrição nesse sentido. Que restrição poderia ser essa, Eduardo? Aquela restrição onde o software é substituído antes da máquina, quer dizer, existe uma vida útil do software inferior à vida útil da máquina, então você deveria adquirir um novo software, ou em situações similares, onde você aprimora o software para que ele tenha uma outra vida útil, enfim, então condições nesse sentido. Aí você pode colocar o software, melhor dizendo, incluir o software como ativo imobilizado. Caso contrário, se o software tiver vida própria, processamento de dados, ERP, aí esse software você inclui no ativo intangível, que a gente vai deixar esse assunto lá para o módulo 9. Bacana? Letra A, são mantidos para uso na produção, fornecimento de bens, serviços, aluguel a terceiros e para fins administrativos, voltados exclusivamente para a atividade operacional da empresa. Bacana, entendi. Que se espera que sejam utilizados durante mais do que um período. Isso significa dizer, se ele dura menos do que um período, o que é esse um período? Geralmente um período de reporte, 1 ano. Se ele dura menos do que isso, despesa. É um gasto que deve ser despesado e não capitalizado. Já posso conversar assim com você, não posso? É um gasto que deve ser capitalizado e não, um gasto que deve ser despesado e não capitalizado. Se ele dura mais de 1 ano e atende os demais requisitos, claro que você deve
incluí-lo como um ativo imobilizado. Bacana, legal. Mensuração, como é que você reconhece, como é que você mensura o ativo imobilizado? É um processo de determinar as quantias monetárias pelas quais a entidade mensura seus ativos, passivos, receitas e despesas em suas demonstrações contábeis. Quer dizer, isso está lá na seção 2, né? Mensuração envolve a seleção de uma base de avaliação. Esta norma especifica quais são as bases de avaliação a entidade deve usar para muitos tipos de ativos, passivos, receitas e despesas. E, no caso, existem duas bases de avaliação para um ativo imobilizado, seja ela custo histórico ou valor justo. Quer dizer, o adotante CPC-PME pode ter uma base de avaliação pelo valor justo? Pode. Significando dizer o seguinte, isso aí de uma forma geral, no entanto, o item 17.9, que a gente vai ler agora, esse item 17.9, que é da seção 17 do ativo imobilizado, fala assim, olha, aqui não, hein? Aqui no ativo imobilizado, não serve esse negócio de valor justo não, tá? Só serve o custo. Então, todo ativo imobilizado deve ser mensurado ao valor justo, não podendo ser mensurado ao valor justo. Porque se você mensurar um ativo ao valor justo, um ativo imobilizado ao valor justo, nós estamos falando de reavaliação, exatamente. Posso reavaliar um ativo imobilizado, Eduardo, à luz do CPC-PME? Não, não pode. A não ser que seja sob forma de custo atribuído. Né? E o custo atribuído, que é o debit cost, ele só pode ser adotado na adoção inicial. No momento da adoção inicial da norma da NBCTG 1000, você pode reavaliar seus ativos. Né? E na realidade, no Brasil, houve 3 passos aí, que daqui a pouco a gente vai falar, 3 oportunidades de você reavaliar seus ativos. Eu sempre gosto de falar o seguinte, talvez o Brasil seja o único país do mundo que não permite reavaliação de ativos. Tá? Societariamente falando, a lei societária brasileira não prevê a reavaliação de ativos. É uma pena, porque talvez aí, acho que mais de 300 países já adotaram o FRS no mundo, talvez o Brasil seja o único país que não prevê reavaliação. Enfim, existe uma controvérsia aí com relação a isso, mas eu não vou entrar no mérito aqui com você. Mas fica sabendo, talvez o Brasil seja um país melhor do que o resto do mundo, né? É um país diferente. Talvez a não reavaliação de ativos transforme a qualidade dos balanços brasileiros numa qualidade superior, né? Será que é isso? Não sei. Bom, bacana. Então, voltando aqui, a reavaliação como custo atribuído, né? Ela deve ser efetuada quando permitida legalmente. No Brasil, o Brasil não pode ser feita reavaliação, mas pode ser feito um custo atribuído, que nada mais é do que uma reavaliação permitida no momento da adoção inicial da NBCTG 1000. E a NBCTG 1000, quando nós observamos lá no módulo 1, ela é válida a partir de 1º de janeiro de 2010, significando dizer que em dezembro de 2010 foi o primeiro balanço divulgado pelo CPC-PME, pela norma brasileira de contabilidade. Os balanços de 2011 não podem mais, a partir de 2011, inclusive, não podem mais reavaliar seus ativos, somente em 2010. No entanto, vou entrar logo no assunto do timeline do custo atribuído. No entanto, já aqui nesse novo item aqui, no entanto, como a Lei 11.638 e a 11.941 extraíram a possibilidade de reavaliação dos ativos, lá na 6404, em 2010, a NBCTG 1000, por intermédio da NBCTG 10, ou ITG 10, permitiu que você adote a reavaliação sob forma de custo atribuído, somente para fins de adoção inicial. Chegou em 2012, a ITG 2002, aquela que eu já comentei, que é para fins de entidades sem fins lucrativos, permitiu que as entidades sem fins lucrativos, adotantes da ITG 2002, reavaliassem os ativos sob forma de custo atribuído. Então, aqui foi uma possibilidade, 2010 uma possibilidade, 2012 outra possibilidade, mas a ITG 2002 ela não é exclusiva para adotante de CPC-PME não, tá? Se você, por exemplo, está dentro daquele parâmetro do artigo 3º,
que a gente olhou lá no módulo 1, artigo 3º da 11638, você pode vir a ser uma entidade sem fins lucrativos adotante de CPC completo, do FUI e FRS. Pode? Pode. Basta que você tenha um faturamento acima de 300 milhões ou ativos acima de 240 milhões. Mesmo sendo uma entidade sem fins lucrativos, uma fundação, um hospital, uma universidade, você é adotante FUI e FRS. Nesse momento, por intermédio da ITG 2002, você também recebeu o benefício, vamos dizer assim, de reavaliar seus ativos. Tá? Bacana, legal. E agora em 2013, somente os adotantes CPC-PME, né, tiveram a oportunidade, novamente, foi um revival, vamos dizer assim, um revival da adoção inicial, você é permitido adotar novamente o custo atribuído. Está bem claro lá que você pode reavaliar seus ativos para seus balanços base em 31 de dezembro de 2013. Então, para fins de reavaliação maquiada lá, sob forma de custo atribuído, o brasileiro teve essas 3 oportunidades, inclusive adotantes FUI e FRS também tiveram essa oportunidade. ITG 10 aqui, ok? Bacana, legal. E como é que eu escrevo isso, Eduardo? Localiza aqui, tem um caso bacana sobre como é que ela escreveu a adoção numa prática contábil.